Olha, vamos começar falando sobre soja e começando pelo cenário internacional, já que a semana é mais curta nos Estados Unidos. Essa última segunda-feira foi feriado por lá. Eu falo a respeito das previsões em torno da produção norte-americana de soja da temporada 2017-2018. E aí, quando falamos disso, falamos a respeito do que o mercado aponta como possível área a ser ocupada, destinada tanto com soja quanto com milho. Nas últimas semanas, nós temos trazido aqui no Agricultura BR destaques em torno de como pode ficar essa área ocupada com a oleaginosa com os norte-americanos. De acordo com a Informa Economics, deve ficar em torno de 35 milhões de hectares. Essa empresa, ela já trouxe 3 previsões. Essa terceira previsão foi apresentada já há algum tempo. E em todas elas houve uma redução em relação àquilo que se tinha inicialmente esperado de área a ser ocupada com a cultura naquele país. Um outro dado importante é que essas ocupações de áreas nos Estados Unidos, elas são muito importantes, porque isso trata de um planejamento que vai resultar em muito mais soja ou muito mais milho, como aconteceu na temporada atual, na 16-17. Entre a 15-16 e a 16-17, mesmo com valores já achatados pelo bushel do milho, os norte-americanos resolveram apostar na escala. Acreditavam que a rentabilidade viria numa área maior, cultivada com milho, e que mesmo com preços mais baixos, com a quantidade a ser vendida, teria uma rentabilidade maior. Olha, até que, de certo modo, aquilo que era esperado até que funcionou. Entretanto, os preços não foram tão interessantes assim para os norte-americanos. E, além do mais, a soja, mesmo com uma safra recorde, ela vem com boa renda para o produtor norte-americano. É por isso que ele vem optando, nesse momento, por ampliar as suas áreas com soja. Entretanto, como eu disse, nos últimos 3 levantamentos, vem resultando em números menores na intenção de plantio. Assim como o milho, que é menor do que na safra 16-17, na projeção, teve uma melhora também na última. Mas vamos continuar falando sobre soja. Você vai ver agora as últimas projeções para a área ser ocupada com a oleaginosa lá nos Estados Unidos. Observe que a Informa Econômicas em outubro trouxe a previsão de 35.960.000 hectares a serem cultivados na temporada 17-18. Em dezembro, essa previsão recuou para 35.800.000 hectares. A última, agora de fevereiro, em 35.070.000 hectares a serem ocupados com soja para os norte-americanos. Portanto, é uma redução em relação ao primeiro levantamento da Informa Economics, mas é uma área 1.300.000 hectares superior àquilo que se tinha na temporada 16-17. Semana passada, a Agricultura BR trouxe um estudo que mostrava a projeção de produção de soja dos Estados Unidos nesta próxima temporada, que começa a ser semeada em breve, tomando como base a área a ser cultivada e a produtividade média dos últimos ciclos. É claro que para haver uma produtividade tão grandiosa, uma produção que passe dos 120 milhões de toneladas, o clima deve colaborar com os Estados Unidos. Ainda assim, a área a ser cultivada é bem maior em relação à da safra passada. A gente relembra estes números agora, então. Veja que na temporada 16-17, os Estados Unidos semearam 33.700.000 hectares com oleaginosa. Para a temporada 17-18, como você já viu, o cálculo trouxe uma redução na área plantada, mas que ainda assim deve ser cerca de 1.300.000 hectares maior de um ano para o outro. Nesse ciclo, pode totalizar, de acordo com o Informa Economics, 35 milhões de hectares. Por aqui a gente segue falando a respeito dessas questões dos Estados Unidos, em relação ao que pode gerar, até um estudo que nós, como a Juliana destacava, já apresentamos, foi feito pela Agricultura BR, e nós quisemos saber a produtividade média do que vem acontecendo com os norte-americanos nos últimos anos. É um fator determinante para, no cálculo pela área, saber o que pode acontecer nessa temporada 17-18, uma temporada que deve ter os efeitos do El Niño. E os efeitos do El Niño por lá normalmente são positivos. Vamos aos dados, então. Nós temos aqui dados em relação ao que acontece com os norte-americanos para a produtividade média. Observe que a temporada 14-15 teve 53,87 sacas por hectare. A 15-16, 54,42. A 16-17, 58,80. Você vê que o nosso sistema arredondou os dados, mas eu vou falando aqui os dados exatamente como são. A média de 55,8 sacas
por hectare para a produtividade média lá nos Estados Unidos. Observe que a temporada 16-17 destoa, chega a quase 59, 58,80 sacas por hectare, numa situação climática muito positiva durante toda a temporada. Se, de qualquer maneira, se tiver a média da produtividade dos últimos anos também vem com bom número. E aí fica aquela situação, ampliando a área e mantendo uma produtividade regular, Estados Unidos podem bater novo recorde de produção. Vamos saber quais são essas projeções, então, feitas pela equipe do Agricultura BR, tomando como base a produtividade média dos últimos 3 ciclos norte-americanos e também o rendimento anotado no ciclo passado. Acompanhe os números, então, porque ele é grandioso. Veja que caso os Estados Unidos registrem um rendimento médio de 55,8 sacas por hectare, que foi a média encontrada nas últimas 3 safras, a produção de soja do país pode alcançar 117.180.000 toneladas. Caso esse rendimento fique similar ao do ciclo passado, temporada 16-17, onde o país alcançou 58,80 sacas por hectare, uma produtividade muito elevada, a produção no ciclo 17-18 pode então chegar a 123.480.000 toneladas do cereal.